Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 146 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta terça-feira, dia 24 de outubro. E neste capítulo, Antônio instrui Ramiro a procurar uma pessoa que possa se livrar da Aline e que não tenha laços familiares com eles, indicando que o plano de eliminar Aline está em andamento. Graça expulsa Irene de sua casa, acentuando ainda mais o conflito entre as duas. Marino recebe apoio dos colegas após as acusações de que ele estava fazendo coisas ilegais e ele mesmo promete provar sua inocência. Marino comunica a Lucinda que está determinado a provar sua inocência e limpar seu nome. Luigi fica preocupado ao saber que Enmegarda ameaça aparecer em Nova Primavera, o que pode complicar ainda mais a sua situação. Caio fica chocado ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada de Antônio, gerando ainda mais dúvidas sobre a verdadeira natureza de Agatha. Gladys concorda em elaborar o ofício para a criação do curso noturno, indicando que o projeto está avançando. Berenice descobre que Tadeu e Enzo plagiaram a Rainha Delícia e decide desistir de fazer parte do site. Caio se abre com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava, revelando que a trama está se tornando cada vez mais complexa e misteriosa, e que na verdade o Caio está começando a desconfiar do comportamento de sua mãe. E como podemos ver neste capítulo, Antônio vai instruir o Ramiro a procurar alguém que seja capaz de se livrar da Aline, alguém que consiga varrer a Aline do mapa e que não tenha traços familiares nem com o próprio Ramiro, com o Antônio ou mesmo com a própria Aline. E então o Ramiro agora tem esse desafio de ir atrás de alguém que sequer deixe pistas quando se livrar da Aline. E todo esse ódio do Antônio chegou a esse ponto dele querer se livrar de uma vez por todas da Aline, simplesmente porque a Aline, que acabou levando o golpe e perdendo suas terras, de alguma maneira quer provar na justiça que isso foi um golpe e que ela perdeu as suas terras, ao invés de ter vendido elas, porque não foi isso que ela fez. Na verdade, sim, ela acabou realmente caindo em um golpe e ela foi na justiça para provar isso. Acontece que o juiz do caso, como está em dúvida sobre quem realmente pertence às terras e como ainda vai ser feita toda uma investigação que pode demorar bastante até que realmente seja comprovado que a Aline sofreu um golpe, então na dúvida é melhor as terras ficarem quietas, ou seja, ninguém mexendo nas terras, ou seja, nem a Aline vai poder ficar lá mexendo nas terras e nem o Antônio La Selva vai ficar podendo mexer nas terras. Isto significa que o Antônio La Selva e nem o Vinícius vão poder continuar fazendo a extração dos diamantes como eles estavam fazendo. Eles simplesmente vão ter que parar toda a extração, e isso foi feito. Apesar deles terem relutado e tentado não fazer isso, tentado não obedecer à justiça, no fim tiveram que obedecer à justiça e tiveram que deixar as terras de Aline, pelo menos por enquanto, sem eles pisarem lá para fazer a extração dos diamantes, o que logicamente deixou o Antônio La Selva
muito furioso com a Aline. Ele já não gosta dela nem um pouco. Na verdade, ela é simplesmente a maior rival do Antônio La Selva ali em Nova Primavera. E dessa vez, o Antônio simplesmente decidiu dar um fim de uma vez por todas na Aline, já que agora, por causa dela, ele não consegue mais ficar fazendo a extração dos diamantes que agora ele quer para ele, após ter as terras da Aline ali em suas mãos. Mas como a justiça impediu isso de acontecer, como ele não pode ficar nas terras da Aline fazendo a extração dos diamantes com Vinícius lá, agora ele simplesmente vai dar um jeito de se livrar da Aline. E a primeira pessoa que ele pediu para fazer isso foi o seu capanga muito eficiente, que é o Ramiro. Porém, ele não pediu para que o Ramiro em si se livrasse da Aline, mas para que o Ramiro encontrasse alguém que nunca tenha tido contato antes com a Aline e que não tenha ligação familiares nem com o próprio Ramiro, nem com Antônio ou com a Aline, fazendo assim com que, caso essa pessoa consiga se livrar da Aline, seja muito difícil encontrá-la. E então este é o novo desafio do Ramiro, e com certeza o Ramiro não vai medir esforços para conseguir agradar o seu patrão. Enquanto isso, o Marino vai receber apoio dos seus colegas sobre as acusações de coisas ilegais que ele estava fazendo, e acabou sofrendo essas acusações todas devido a ter implantado provas de que ele estava fazendo coisas ilegais em seu quarto. Mesmo que são provas plantadas, acabou que por enquanto a polícia não tem como saber que foram provas plantadas. Então, na dúvida, decidiram afastar o Marino do seu cargo de delegado. E até o momento, o Marino encontra-se afastado. Mas isso foi mais uma vez algo planejado pelo Antônio La Selva. O Marino, neste momento, assim como a Aline, está sendo apenas mais uma vítima da maldade do Antônio La Selva, que não mede esforços para prejudicar os seus rivais ou pessoas que tragam problemas para a sua vida. Como o Marino soltou uma ordem de prisão contra o Antônio La Selva, devido a ele se recusar lá a querer sair das terras da Aline e continuar fazendo a extração dos diamantes, acabou que o Marino decidiu soltar essa ordem de prisão contra o Antônio. E obviamente o Antônio não gostou nem um pouco disso e decidiu fazer alguma coisa para se vingar do Marino. Como já se não bastasse isso, o Antônio também acabou descobrindo que o Danielzinho, que ele acreditava que fosse seu neto, ele acabou descobrindo que não era bem assim, e que na verdade o verdadeiro pai do Danielzinho é o Marino. Isto foi a gota d'água para o Antônio La Selva. Quando ele descobriu isso, ele não mediu esforços e não pensou duas vezes em ir atrás do Marino para ameaçá-lo. E ele fez realmente isso. E ele foi lá e ameaçou o Marino de diversas formas, deixando até mesmo o próprio delegado Marino receoso e um pouco com medo do que poderia acontecer com ele. E agora a gente tá vendo o que tá acontecendo. Isso porque o Antônio foi atrás do Silvério e os dois bolaram um plano para plantar essas provas falsas lá no quarto da pousada onde o Marino está atualmente, fazendo assim com que ele fosse descoberto estar fazendo essas coisas ilegais. Mas são provas plantadas, porém, como não sabem ainda que são provas plantadas, os responsáveis que vão investigar tudo isso aí vão ter que realmente afastar o Marino. E foi isso exatamente o que eles fizeram, acabaram decidindo afastar o Marino.
mas mesmo assim o Marino continuou recebendo apoio ali de seus amigos e de seus colegas, que confiam e acreditam na sua inocência. Colegas estes de trabalho do Marino, que eles já conhecem há bastante tempo ali, que ele é delegado. E o Marino diz provar sua inocência e com certeza ele vai fazer de tudo e vai fazer de tudo que está ao seu alcance para conseguir provar a sua inocência. E ele deixa isso bem claro para a Lucinda, que o apoia e diz que pode contar com ela para o que ele precisar, pois ela está com ele nessa situação e ela, assim como ele, sabem que isso foi tudo uma armação de alguém que queria prejudicar muito o Marino. E ainda neste capítulo, o Caio vai confessar para o Jonatas que está desconfiado da Agatha, falando para ele que a situação da mãe dele, o comportamento da Agatha ultimamente tá muito estranho e que pode ser que a Agatha esteja escondendo alguma coisa, tanto do Caio, tanto do Jonatas, e que ela pode estar elaborando alguns planos maléficos e que os dois ainda estão sem conhecimento neste momento. Isso aumenta o mistério em torno da vida da Agatha e levanta suspeitas do Jonatas e do Caio sobre o que ela possa estar tramando. Isso tudo porque o Caio ouviu a Irene falar que a Agatha tinha outro filho e que a mãe dele estava recebendo mesada do Antônio La Selva, o que gerou realmente muitas dúvidas no caráter da Agatha, fazendo assim com que o Caio fosse falar com o Jonatas a respeito disso. E neste momento, os dois estão bem desconfiados das verdadeiras intenções da Agatha. Por enquanto, estes são os principais acontecimentos do capítulo 146 de Terra e Paixão, que vai ao ar nesta terça-feira, dia 24 de outubro. E se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo, clica nesse botão vermelho aqui abaixo em inscrever-se e vire inscrito aqui do canal. Lembrando que você não precisa pagar nada para se inscrever aqui, é totalmente de graça e você vai receber os resumos de Terra e Paixão todos em primeira mão aqui no canal, sem precisar pagar nada. No mais é isto, muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.